Excelente pergunta. Como trabalhar a comunicação no casamento? Nós vivemos na época das redes sociais, da comunicação. E eu acho que o maior problema que nós temos hoje, culturalmente, é o problema de comunicação. Embora tenhamos milhões de e-mails, nós não sabemos nos comunicar. Mais ainda no casamento. Hoje nós temos talvez alguns tipos de comunicação muito ligados à maneira como a gente usa esses meios. Então, o primeiro tipo de comunicação que nós temos é o tweet, estilo Facebook, onde muitas vezes nós colocamos apenas o fato. Estou indo, estou com fome, não tem nada para jantar, sempre a mesma coisa, outra vez tu fez isso. É uma comunicação muito sucinta, muito superficial, de apenas 140 caracteres. E acontece no casamento, esse tweet, esse estilo de comunicação. Segunda forma de comunicação que eu vejo hoje é o post de Facebook, onde nós, dessa vez, não é apenas o fato, mas colocamos superficialmente nossas emoções, muitas vezes sem nenhuma reflexão e cheio de mimimi. Alguma comunicação do estilo, eu vou colocar como estou me sentindo, o que eu penso, e é mais reclamação para todo mundo saber. Então a gente escuta alguém falar assim, Maria, na sala de casa, se sentindo exausta, e aí ela escreve, ninguém me ajuda nessa casa. Ou comunicações do tipo, tu sempre dá mais valor para tua família do que para mim, então me sinto desprezada. Então é uma comunicação sem muita reflexão, onde assim, nossas emoções estão à flor da pele e a gente coloca aquilo imediatamente. O terceiro estilo de comunicação que eu vejo é o estilo comentário de Facebook, onde dessa vez eu comento as coisas, onde dessa vez eu expresso todas as minhas emoções, sem me preocupar com o que o outro sente, com o argumento do outro. A única coisa que eu quero fazer é colocar o meu ponto de vista. E o objetivo dessa comunicação é ganhar. Eu quero ganhar, eu quero mostrar que eu estou certo, que a pessoa está errada. Acontece também no casamento esse tipo de comentários. Tu não vê que eu estou sempre fazendo, isso que tu está fazendo é uma idiotice, eu estou sempre te ajudando. Então é uma comunicação onde eu coloco todas as minhas emoções para ganhar o ponto. Esse argumento não tem sentido, isso que tu está falando é uma bobagem, uma mentira. Só alguém sem muito estudo para pensar isso. É esse tipo de comunicações que nós vemos nos comentários do Facebook, que não é o que seria o mais adequado. Por quê? Porque ela só valoriza o meu ponto de vista. Quarto tipo de comunicação que eu vejo é o chat, onde tipo Messenger ou ICQ antigamente, onde dessa vez nós estabelecemos uma comunicação também superficial, mas onde já interagimos um pouco mais com o outro. Eu falo um pouco, a outra pessoa fala um pouco mais, mas ela é desprovida da comunicação não verbal, ou seja, só o que está escrito vale. Então muitas vezes eu posso colocar, eu acho que tu não me dá valor. E a pessoa responde, não, eu te dou valor porque eu pago as contas. E logo em seguida vem o outro, não, mas eu estou dizendo que tu não sai comigo. E aí a pessoa responde novamente, não, eu não saio contigo porque eu estou trabalhando para te dar as coisas. Então é uma comunicação assim, muito focada no vencer o argumento, eu quero ganhar. E o próximo meio de comunicação que eu vejo assim, ligado aos nossos mecanismos de comunicação hoje é o estilo Skype, ou FaceTime, ou antigamente o que a gente tinha muito e que era melhor, é o olho no olho, onde eu consigo ver a pessoa. Esse tipo de comunicação já é bem mais elevada. Por quê? Porque eu não somente expresso minhas ideias, meus sentimentos, meus argumentos, mas eu vejo a outra pessoa. Isso para mim é importantíssimo em termos de uma boa comunicação. Porque eu preciso ver se minha mensagem foi bem recebida. Eu preciso ver se a pessoa entendeu o que eu disse. E muitas vezes ela pode me dizer, eu entendi, mas quando eu tenho contato visual, eu percebo no semblante que ela não entendeu. Talvez não só. Hoje nós temos vários tipos de comunicação decorrentes dos meios que a gente usa. Mas qual seria o melhor? Qual seria o conselho? Eu acho assim que na palavra de Deus nós temos a solução para todas as questões sociais. Lá em Hebreus fala assim, havendo Deus falado outrora nossos pais de muitas formas, nos últimos dias nos falou pelo Filho. Então, para mim, esse versículo é chave. Por quê? Porque diz que Deus tentou falar com o homem de inúmeras formas. Pelos profetas, por visão, por sonho.
E ele entendeu que a melhor forma de falar com a gente é através de Cristo, através do seu Filho Jesus Cristo. Então, para mim, isso já aponta uma solução aos problemas. Nós precisamos entender como Cristo se comunicava para ter uma comunicação adequada, para tirar proveito dessas interações. Então, aí, quem era Cristo? Está vendo Deus outra hora falado pelo Filho, sabe? Nos falou ultimamente pelo Filho. Quem é o Filho? Jesus disse sobre ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é nesses 3 pontos que eu quero falar. Para eu ter uma comunicação adequada no meu casamento, eu entendi que eu tinha que ser como Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Então, vou passo a passo. Primeiro, o caminho. A única forma de ter uma boa comunicação no casamento é entendendo que Jesus é o caminho. Eu preciso estudar como Jesus se comunicava. Qual era a forma que ele tratava as pessoas. Ele é o caminho da boa comunicação. Então, eu preciso ler o Evangelho, analisar as palavras de Jesus, a forma como ele dizia as coisas. Por quê? Porque aí está o caminho para a boa comunicação no casamento. Então, eu percebo que Jesus tinha uma característica muito marcante que eu tive que entender e aplicar no meu casamento. As pessoas amavam Jesus, principalmente os pecadores. Os pecadores não tinham problema nenhum de comunicar os seus pecados mais obscuros para Jesus. E é isso que eu tenho que ser no casamento. A minha comunicação tem que deixar tão claro para outra pessoa, para o meu cônjuge, que ela não precisa ter medo, que ela pode me dizer os piores crimes, os piores pecados, e ela sempre vai ser bem recebida. Ela terá uma palavra de ajuda, mas eu tenho que entender que, como Cristo, ela não pode ter medo. Teve uma mulher que teve 5 maridos e prontamente se abriu em Cristo, porque ele deixou um ambiente comunicativo, onde ela entendeu, esse homem eu posso falar todas as coisas. As crianças falavam com Jesus, os velhos falavam com Jesus, as autoridades, todos entendiam que com Jesus era fácil falar. Então, primeira coisa, ensine sua casa, seu cônjuge, seus filhos, que eles podem falar qualquer coisa para você, porque assim como Jesus era, você deve ser. Segundo ponto, primeiro é o caminho, segundo diz que eu sou o caminho, a verdade. Segundo ponto, num casamento, a comunicação tem que ser baseada na verdade. Nem sempre é fácil. Tem perguntas que muitas vezes nos fazem estilo, tu acha que eu estou gorda? E a gente precisa responder com a verdade. Então, ou a gente tem alguns temores, olha, não me sinto capaz de, e aí eu escondo esse temor. Não, num casamento, para ter um bom matrimônio, um bom lar, eu preciso prezar a verdade. Jesus nos disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente tem que caminhar nesse sentido, de dia a dia poder entender que eu devo falar todas as coisas honestamente com o meu cônjuge. Só que para isso acontecer, o primeiro ponto tem que ser validado. Eu tenho que entender que ele é o caminho. Eu posso falar as coisas sem ser julgado. Porque se eu entendo esse primeiro ponto, que o caminho é o caminho de paz, de restauração, eu falo sem problema nenhum. Então, isso, primeiro, Deus é o caminho. Segundo, verdade. E o terceiro ponto, vida. E nesse sentido também tive que aprender algumas coisas assim. A comunicação deve se basear no que o outro vai receber. Então, Jesus é vida. Então, tudo que eu falo tem que promover vida nos outros, como Cristo fazia. Então, a comunicação tem que ser vida. Eu tenho que falar de uma maneira que o outro receba a vida nos seus erros, receba a vida para se levantar, não julgamento. Que eu devo falar de qualquer outra maneira, receba a vida nas suas dificuldades, nos seus medos, nos seus temores. Eu tenho que promover vida. A comunicação deve promover vida. E nós estabelecemos algumas coisas no nosso casamento. Por exemplo, assim, a gente nunca fala sobre o caráter da pessoa. A gente fala sobre o erro. Por exemplo, vamos supor que uma criança pequena mentiu alguma coisa. Eu nunca vou dizer, ser um mentiroso, porque eu estou falando do caráter e não do erro. E não estou promovendo vida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer assim, tu sempre foi uma pessoa verdadeira. Tu sempre me falou a verdade. O que está acontecendo contigo que dessa vez tu mentiu? A mentira é algo ruim. Então, eu estou falando do erro e não ferindo o caráter. Muitas vezes, na comunicação, a gente fala da pessoa, seu preguiçoso, sabe? Sempre a mesma coisa, tu nunca vai mudar. Isso não promove a vida. Nós temos que falar de uma maneira que promova a vida, sempre trabalhando o erro.
Novamente aconteceu essa situação. Isso me estressa, isso me cansa. Eu sei que tu quer mudar. Então eu estou promovendo, estou levando o outro a crescer. E uma coisa que a gente aplicou, ou que eu aplico, é uma coisa que veio do Design Thinking, uma metodologia chamada I Like, I Wish, que em português seria gostei e gostaria. Onde tudo que eu gosto, aqueles comentários positivos, aquela comunicação positiva, eu disse, gostei do que tu fez. Gostei dessa comida, gostei dessa postura, gostei da tua sinceridade, que mesmo a dificuldade que tu veio e falou, eu falo gostei. E quando alguma coisa me fere e eu não gosto, eu não digo não gosto, eu digo gostaria, que tem um lado positivo de trazer vida novamente. Ó. Gostaria que tu não fizesse isso. Gostaria que da próxima vez tu me ajudasse um pouco mais. Gostaria que tu fosse um pouco mais aberto comigo. Então até o lado negativo, em vez de tu nunca te comunica, eu digo, olha, gostaria que te comunicasse mais. Então, esse gostei, gostaria tem ajudado muito porque transforma a comunicação em algo positivo. Então, lembrando, ó, não se comunique por tweets, por postagem de Facebook, por comentários. Se comunique olhando no olho, sabe? Vivendo mesmo, entendendo a circunstância. E principalmente entenda, Jesus é o caminho, analise como Jesus se comunicava, entenda que a verdade tem que prevalecer. E por último, assim, ó, promova a vida nas suas conversas. Que a sua comunicação promova a vida. Espero ter respondido a sua pergunta.